Bom, para começar a falar sobre anabolizante, o que é anabolismo? Então, anabolismo não é uma coisa mágica, não é uma coisa que acontece só em algumas pessoas. O nosso estado de metabolismo, ele tem anabolismo e catabolismo acontecendo junto. Então, uma via do processo onde a gente constrói coisas, constrói órgãos, constrói tecidos, diferencia células, envolve o anabolismo, né? Então, aumento de massa muscular, mineralização óssea, tudo essa construção de matéria orgânica no nosso organismo. Então, a gente está fazendo anabolismo. Toda vez que a gente vai processar um nutriente, vai processar a energia dos nitrogênios, hidrogênios, dos carbonos que a gente tem nos nutrientes, a gente vai transformar essas macromoléculas em ligações de fósforo, né, o que a gente chama de ATP. Então, a gente transforma essas ligações em ligações de fósforo. A gente faz o catabolismo aqui. E depois a gente usa essas mesmas ligações energéticas para fazer o anabolismo. Então, é um processo contínuo no nosso organismo, que acontece em toda parte. Para a gente construir o osso mais forte, a gente tem que destruir e construir o osso. Né? Para a gente promover crescimento muscular, a gente tem que promover microdestruições de fibras musculares e depois construção de fibra muscular. Então, na verdade, o anabolismo, quando a gente fala de anabolismo, a gente está falando de um balanço metabólico positivo, onde o anabolismo predomina em relação ao catabolismo. Mas o que traz anabolismo para o ser humano? Qual é a fórmula mágica que a gente quer que aconteça? Onde está o segredo, né? Então aqui a gente tem dos desenhos animados o Popeye comendo espinafre e ficando forte. A gente tem uma propaganda aqui do espinafre muito grande. Mas se fosse isso verdade, a Olivia Palito também ficaria musculosa se ela comesse espinafre. Então lógico que não é só um nutriente, um alimento. A gente tem também nos filmes, né, sempre alguma substância que dá muita força para os super-heróis. Aqui o Capitão América, por exemplo, é um exemplo disso. E a gente tem na vida real, né, pessoas, aqui o Arnold Schwarzenegger, que tinham já uma propensão grande a ganho muscular, tinha muito treinamento, mas também declarou já o uso de substâncias anabolizantes. Aqui o incrível Hulk, o Lou Ferrigno, também outra pessoa da vida real que teve um anabolismo aí pronunciado, e aí referência para anabolismo. Mas a gente nasce com essa capacidade ou não? Como é que é isso? Porque tem irmãos gêmeos que se desenvolvem de formas diferentes. A genética não é só a genética, mas a genética também faz parte. Né? Algumas raças de gado, por exemplo, elas têm um anabolismo muito maior do que a média. Né? Então, por quê? Porque ela tem moléculas diferentes. Então, o que leva a gente não sabe, mas muitas vezes a gente sabe o que impede, né, o crescimento. Então, algumas alterações genéticas fazem com que crianças, algum tipo de gado, tenham uma musculatura, tenham um anabolismo acentuado. Então, quando a gente pega fisiculturistas de ponta e vai fazer testes genéticos, alguns desses fisiculturistas que se destacam de ponta têm alterações genéticas numa proteína chamada miostatina. A miostatina, basicamente, ela interrompe a construção muscular, interrompe o anabolismo. É uma molécula de controle do nosso organismo. E se você tiver uma mutação no gene de miostatina, você pode ter um anabolismo exagerado. Né? Essa raça de gado também tem 40% mais músculos do que a média. Né? Por quê? Porque ela também tem uma alteração na miostatina. Tá? Então, alterações genéticas podem sim levar a uma tendência a ter um maior anabolismo no organismo. Lógico, e aí substâncias, por exemplo, que fazem com que a miostatina seja inibida, para quem quer anabolismo, são interessantes. Então, alguns estudos clínicos avaliam a substância dessa MIO-029, que seria o quê? Um anticorpo monoclonal. Né? Então, todos os medicamentos que chamar de MAB ou MOAB são anticorpos monoclonais que destroem uma determinada proteína. E no caso da miostatina, existem então pesquisas mostrando que você usar anticorpo monoclonal para destruir a miostatina, você pode ter um maior anabolismo. Lógico, a aplicação nas patologias que têm distrofia muscular seria o foco desse tipo de substância. Tá? Então, Istamulumab é a substância que está em desenvolvimento, está em pesquisa, que tem o objetivo inibir a miostatina e tratar então a distrofia muscular. O que acontece é que com a propaganda dessas substâncias, a gente acaba tendo
na indústria de suplementos, eles utilizam um nome e vendem coisas que não tem nada a ver com a substância original, né? Então, aquela substância que está em teste não tem nada a ver com essa substância que é vendida por uma indústria aqui, MHP, de suplemento alimentar. Então, eles aproveitam o nome, isso causa muita confusão dos pacientes, achando que um suplemento de aminoácidos proteico, por exemplo, vai fazer o que aquela droga que está em teste ainda faz. Tá? Então, a gente está falando de anabolismo e tem algumas coisas geneticamente que alteram e tem algumas substâncias realmente que são importantes para o anabolismo. Independente do anabolismo, existe também a constituição física, né? Então, cada um vai aumentar, né, a construção muscular, a construção óssea, de uma forma chegando no resultado final, que é característico daquela genética, daquela fisiologia. Então, as formas de corpos, a proporção massa óssea, massa magra, massa gorda, vai depender também da genética. Bom, sabendo que tem anabolismo e catabolismo no organismo, a gente sabe que tem substâncias que levam mais a anabolismo e substâncias que levam mais a catabolismo. O glucagon, por exemplo, vai ter uma função mais catabólica e a insulina mais anabólica. Então, quando a gente fala de hormônios, se a gente for pegar no atleta, se a gente comparar, por exemplo, testosterona e cortisol, a gente pode até medir qual é essa relação anabolismo-catabolismo, comparando esses dois hormônios. Lógico, então, no anabolismo, a gente vai querer predomine as substâncias anabolizantes e não domine, né, seja em menor número as substâncias catabolizantes, uma vez que eu quero promover o anabolismo do paciente. Então, quando eu quero anabolismo do paciente, eu vou ter que olhar para os hormônios anabólicos e fazer com que eles sejam predominantes. Vamos olhar aqui, por exemplo, para esteroides anabolizantes, colocando como base a testosterona aqui. Se a gente for pegar os esteroides, esses em azuis são os esteroides chamados androgênicos. Tem 19 carbonos. A testosterona é a principal aqui. A gente tem o DHT, tem o DEA, androstenediona, androstenediol. Essas substâncias, elas têm uma atividade predominantemente anabólica. Cláudio, então se dos esteroides eu sei quais são os anabólicos, se eu precisar tratar um paciente que precisa de anabolismo, é só a gente aumentar esses hormônios. Exatamente. Então a primeira lógica de provocar anabolismo no paciente é ou aumentar a produção desses hormônios de forma endógena ou administrar de forma exógena. Mas essas são as primeiras substâncias anabolizantes que a gente vai lidar. São substâncias que a gente pode, se tiver um descontrole, uma diminuição, uma deficiência, ela vai provocar uma não predominância anabólica, ela vai provocar um catabolismo, ela vai provocar sarcopenia, ou seja, vai provocar a falta dessas substâncias fazem mal para o paciente. Então esse é o nosso foco quando a gente fala de esteroides, tá? Então a gente olhar para os esteroides que têm ação anabólica. A gente tem também os estrógenos, a gente tem cortisol, mas a gente quer, quando fala do anabolismo, que predomine esses daqui. Inclusive que ele predomine esses em relação a esse cortisol, que é o hormônio extremamente catabólico. Cláudio, entendi então. Então o hormônio anabólico, ele não é um hormônio que é legal. Quando a gente fala de esteroide anabolizante, a gente está falando de substâncias que podem ajudar o paciente a melhorar o anabolismo. É exatamente isso. O problema é que abuso de anabolizantes, esteroides anabolizantes, exógenos, desde a década de 50, 60 isso acontece, trouxe para esse tipo de substância uma certa má reputação. Então, quando se fala de esteroide anabolizante, apesar de a gente estar falando da fisiologia do nosso organismo, muitas vezes as pessoas não querem nem continuar falando. É um tema polêmico. Quando é polêmico, as pessoas se afastam. E quando se afastam, não conseguem ter o conhecimento. Quando não tem informação, conhecimento, acabam ficando que nem o avestruz, que enfia a cabeça dentro do buraco para achar que o mundo em sua volta está seguro. Mas tem substâncias que não são hormônios, que também vão provocar o anabolismo. Quais são essas substâncias que a gente tem no mercado? Uma das ideias de a gente provocar anabolismo, não com hormônios, seria enxergar o tanto que a gente tem de energia e o tanto que a gente tem de proteína no organismo. Porque sem isso você não tem anabolismo. Então a primeira coisa para provocar anabolismo é alimentar o organismo com a quantidade certa de nutrientes, a quantidade certa de calorias, a quantidade certa de proteínas para que haja a construção então de matéria orgânica. Nutrient time é outra coisa importante também. Então pensar que um momento anabólico importante para o atleta seria um pós-treino, pós-atividade física, onde o organismo está ávido por reconstrução.
né, teve um catabolismo, ele vai ter que recuperar isso, quebrou a homeostase, então isso é outra estratégia importante. E a gente entender os caminhos que levam à síntese proteica. Então a gente tem várias quinases, várias moléculas que vão fazer com que haja estímulo de síntese proteica. O emitório é uma delas, né, só uma molécula que passa todo esse estímulo. Se a gente entender isso, a gente pode fazer tanto de ação pela ação hormonal, aqui, por exemplo, o IGF-1, fazer o crescimento, quanto pela glicose, pelos aminoácidos, ou seja, outras vias que não são hormonais também vão estimular a síntese proteica. Lógico, quando a gente fala de substâncias ergogênicas, a gente tem nos guidelines poucas coisas. Então aqui no guideline americano, a gente tem a creatina, a cafeína, o bicarbonato, betalanina e nitrato. Pensando na atividade ergogênica, não necessariamente anabólica, mas ter mais energia, ter mais tampão de pH, ter mais estímulo adrenérgico. Então a gente pensa nisso. A gente tem também micronutrientes sendo indicados com essa ação ergogênica. Lembrar das doses, a gente viu na aula passada, existe uma lógica de você ter administração de nutrientes, que seria o que a Anvisa fala que é o recomendado diário, né? Baseado na OMS e no National Academy dos Estados Unidos, o que são os níveis máximos que a gente pode, de segurança que a gente tem, e que são os níveis máximos toleráveis da gente consumir. A gente tem também como substância ergogênica aquelas que promovem um equilíbrio de estresse oxidativo. Então, um atleta que tem estresse oxidativo acentuado, está no desequilíbrio, é impossível ter anabolismo, uma vez que ele está sendo destruído pelo próprio oxigênio, ou seja, pelo estresse oxidativo que ele tem. E se a gente for olhar no UpToDate, que hoje é um aplicativo, né, um site, uma referência de coletânea de informações científicas, muitas sociedades já adotam isso como fonte, né, das informações de atualização. A gente olha, tem algumas substâncias consideradas, hoje através dos trabalhos científicos mostrando, que são agentes anabólicos. Então, a gente tem a ver com as proteínas, os aminoácidos, os derivados de aminoácidos. A gente tem os BCAAs agindo lá no emitor como agente anabólico. A gente tem substâncias que mexem com a proteção antioxidante do nosso organismo. Outras que mexem com a vasodilatação, que mexem com nitrato lá, com ação dentro do vaso. E outras substâncias que mexem com a imunidade. Tá? Qualquer uma dessas substâncias pode ter uma ação anabólica não hormonal. Tá? E a gente pode trabalhar com isso com mais segurança em relação ao doping. E a gente pode somar uma série de substâncias para provocar uma ação ergogênica no paciente. Então, boa parte da suplementação, quando a gente fala de medicina esportiva, a gente não fala só em prescrição, receita médica, receita hormonal. A gente está falando também de adequação do momento, da dieta, do tipo de treinamento, do ciclo de treinamento para aquele atleta. Tá? Então, muitas vezes só o medicamento, só o estímulo anabólico não constrói nada se não tiver exatamente a matéria-prima para construir aquilo. E outra coisa importante é a gente saber ter o estímulo adequado. Não adianta também a gente só prescrever o que vai provocar anabolismo se eu não tenho o estímulo para o anabolismo, não quebra a homeostase. Então, lembrando que até o astronauta, ele precisa no espaço fazer o quê? Atividade física, não consegue levantar peso, mas ele faz exercício com mola, com exercício resistido, para que ele não perca, não é nem para que ele ganhe, para que ele não perca massa muscular e estrutura óssea. A gente sabe que se a gente não fizer atividade física, vai ocorrer uma hipotrofia, ou não vai ter hipertrofia, não vai ter anabolismo se você não tiver o estímulo. O músculo inativo ele acaba atrofiando, ele acaba não tendo necessidade de aumentar o número de células, de aumentar o número de fibras musculares. Então, tem que se praticar atividade resistida, atividade de força, para que se tenha, então, esse desenvolvimento muscular anabólico. Tem trabalhos mostrando que a prescrição de anabólicos faz efeito, né? Tem um anabolismo mesmo se você estiver parado. Só o exercício tem mais efeito do que a substância anabólica, okay? Então só a substância não resolve de forma eficiente. Por isso a gente tem que olhar também para o paciente se ele está fazendo treinamento adequado. Então eu olhei para o paciente, tá, a parte hormonal, olhei para o paciente a parte de nutrientes. Ok, eu tenho que olhar para a parte de treinamento. Claro, mas eu vou prescrever treinamento para o paciente? Não, você vai ter que olhar se ele está fazendo treinamento. O que é fazer treinamento? É estimular de uma certa intensidade com que o corpo ele vai fazer uma supercompensação, ele vai querer reconstruir e ele compense mais, ele entra num patamar diferente do que ele estava no anterior. Então, o treinamento de exercício resistido é isso. Então, você aumenta o tamanho do músculo esquelético, aumenta a força
e aumenta o metabolismo, as vias metabólicas responsáveis por isso.